Bem, gente, bom dia. Hoje amanheci uma pergunta inusitada, né? Educação financeira, será que ela é matemática? Podemos afirmar que ela é matemática? Porque quando nós falamos de educação financeira, está relacionado a finanças, né? E tudo que fala em finanças está em relevância o que entra, o que sai, o que nós recebemos, o que nós gastamos, as dívidas que fazemos, as compras compulsivas e assim por diante. Será que ela é matemática? Se nós perguntarmos educação financeira, utilizamos a ferramenta da matemática? Sim, e muito. Se nós compramos, se nós devemos, se nós pagamos, se nós realizamos uma cotação de preços, às vezes em 2, 3 mercados ou em 2, 3 depósitos, antes de realizar uma determinada compra, nós estamos utilizando a matemática. Nós estamos dizendo assim, quanto é que eu vou ter de lucro, né? Quanto é que eu vou reduzir nas minhas compras, né? Qual a vantagem que eu vou ter, qual a redução de preço que eu terei, quanto é que isso vai me ajudar a questão de sobrar um trocadinho, né? Quanto é que isso vai me ajudar a valorizar o meu dinheiro. Isso é real. Às vezes, muitas vezes, você chega em um depósito, aí você compra a preço de um determinado material, R$10. E aí quando você vai ver um depósito bem pertinho, o mesmo material custa metade do preço. É triste dizer isso, né? Mas a ganância do ser humano é ver faz isso. Alguns querem se aproveitar da crise para cobrar preços exorbitantes. Então a educação financeira é matemática. A educação financeira, na verdade, é a maneira como nós enxergamos e conseguimos ver o nosso dinheiro. É a visão que nós temos concernente ao dinheiro. Talvez esteja relacionado à nossa criação, às nossas ideologias, aos nossos conceitos, né? A forma como nós vemos, como nós conseguimos enxergar o nosso dinheiro. Né? Quando nós conseguimos enxergar o dinheiro como algo útil, como algo que serve para proteção, nós temos assim uma educação financeira renomada. Mas quando nós temos o conceito que dinheiro é para gastar, aí fica difícil ter uma educação financeira. Aí alguns perguntam, mas a educação financeira não é matemática? É uma ferramenta, nós utilizamos essa ferramenta da matemática. Mas o que você me diz de um cidadão lá na roça, que não tem estudo, que malmente sabe escrever o nome, e ele tem ano que produz, tem ano que não produz, mas ele sabe guardar as vacas gordas, e aí quando chega a época das vacas magras, ele acumula alguma coisa e ele vive de uma forma tranquila. Ele financeiramente ele é próspero. Então você pode afirmar que a educação financeira é matemática? O que você me diz de um matemático ou se não de um economista, né? O homem mais indicado para falar de economia? Quebrado. Ele sabe pouco de matemática, ele sabe muito, estudou muito. Mas como é que ele usa a matemática no seu dia a dia, na sua educação financeira? Muitas vezes ele não sabe. Ele sabe dar uma excelente aula de matemática, o economista sabe dar uma excelente aula de economia, mas na vida dele, a própria economia não se sustenta. Ele é um cidadão quebrado financeiramente. O interessante é que, falando sobre economista, eu estava observando uma pesquisa, né? Talvez nas próximas aulas eu vou dar o percentual, mas
A pesquisa mostra que o número de economistas quebrado nesse país é alarmante. Por que isso acontece? O cidadão que estudou tanta matemática, quebrado desse jeito. Então isso prova que, apesar de nós utilizarmos essa ferramenta no nosso dia a dia, nas nossas finanças, mas ela não é matemática em si. Quando nós chegamos no mercado que eu compro um determinado produto, R$10, eu vou lá, vejo na prateleira, e aí eu vou em outro mercado, o mesmo produto é R$8,50, eu fiz uma economia de R$1,50. Qual foi a operação que eu realizei? Uma subtração. Quando eu chego no outro mercado, que eu começo a fazer as compras, eu começo a fazer o cálculo na minha mente, começo a calcular quanto é que eu vou pagar, para quando chegar lá no caixa, ou se não, calcular quanto é que eu tenho no bolso, quanto é que eu já fiz de compra, se eu posso comprar mais algum produto, se o que eu tenho no bolso vai pagar, vai cobrir aquele valor, ou se eu vou precisar retirar da minha cesta alguma mercadoria, eu estou realizando ao mesmo tempo uma adição ou uma subtração, né? Se eu compro no cartão de crédito, a mesma coisa, é um somatório. 12 vezes, à vista X, 12 vezes X, quanto é que eu vou pagar mais? Né? No cartão o valor é X, se eu pagar à vista, quanto é que eu vou ter de lucro? Quanto é que eu vou pagar menos? Um valor menor, e assim por diante. Certo? Então essa é educação financeira. Agora, nós temos assim alguns conceitos, né, concernente à educação financeira, né? O que acontece? Qual a diferença de pensamento do pobre e do rico concernente à educação financeira? Qual a diferença? Em primeiro lugar, os ricos, eles não alimentam conceitos errados sobre dinheiro. Qual é o conceito errado que existe entre a pessoa financeiramente pobre? Não são todos. Uma boa parte da população financeiramente pobre e o rico. Um desses conceitos, gente, é que dinheiro foi feito para gastar. Vocês já ouviram alguém falar assim? O dinheiro foi feito para gastar. Então o cidadão ganha hoje e sai torrando tudo. Ele só fica alegre e feliz quando ele estoura tudo. Certo? Então muitas pessoas têm isso. Por esse motivo, muitos se tornam compradores compulsivos. Por quê? Porque o dinheiro foi feito para gastar. Então, embasado nesse princípio, as pessoas, o que é que elas fazem? Elas gastam mais do que ganham. Ou seja, em outras palavras, elas vivem uma vida endividada no cartão, endividada no efeito compulsivo, né? Pessoas que compram por compulsão. Apareceu lá uma coisa nova lá na televisão, um marketing, uma propaganda chamou a atenção, e aí você se endivida. Seu vizinho comprou uma geladeira de última geração, então você tem que comprar aquela geladeira, porque aquela geladeira é inovadora. Então são pessoas compulsivas, ou seja, pessoas que colocam você comprar em si a melhor geladeira do mundo. Se você tem condições, não existe nada de errado, não é nada compulsivo. Mas imagine você fazer uma compra onde você vai se encalacrar todo porque você quer comprar. Isso significa comprador compulsivo. Vai comprar porque o seu vizinho comprou. Vai comprar porque apareceu na televisão. É a última geração. E muitas vezes a sua geladeira está ótima em casa. O seu celular está excelente. Está funcionando normal. Mas aquilo que foi apresentado lá tem uma coisa, um pouquinho a mais do que o seu, uma tecnologia, talvez inovadora em alguma coisa, que no fundo vai fazer a mesma coisa que o seu televisor e sua geladeira faz em casa. Mas aí, você, devido ao seu efeito compulsivo, você vai
comprar. Certo? Infelizmente. Então, qual a diferença? Ricos não alimentam conceitos errados sobre dinheiro. Você acha que o rico ele acha que dinheiro foi feito para gastar? Não. Tanto não acha que quando ele pega o dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é transformar ou multiplicar aquele dinheiro. Se ele tem R$1.000 na conta, ele vai transformar aquele 1.000 em 10.000. O primeiro passo que eles fazem é isso. E no entanto, muitas pessoas financeiramente fracas, financeiramente, não são todas, mas muitas, infelizmente, elas têm esse conceito errado que o dinheiro foi feito para gastar. Gasta tanto, mas gasta tanto que no dia que precisa não tem nada porque não guardou nada, porque o dinheiro foi feito para gastar. Se tivesse guardado alguma coisa, talvez no momento mais difícil, né? Teria. E aí alguns dizem assim, mas agora eu estou em crise. Agora nós estamos vivendo uma crise. Pronto, ótima desculpa. E antes da crise? Qual era o seu conceito sobre o dinheiro? Você conseguiu guardar alguma coisa antes da crise? Ah, não? E hoje você está utilizando a crise como desculpa? Né? Algumas pessoas falam assim, mas eu não sei como é que você consegue fazer isso ou você consegue fazer aquilo. Já viu alguém dizendo para outra pessoa? Debaixo de muita dificuldade, debaixo de muito aperto de barriga, para conseguir construir alguma coisa. Né? Se nós fizermos uma enquete de muitas pessoas que hoje são prósperas financeiramente, nós só conseguimos bater palmas, né? Ótimo, maravilha. Mas quando nós observamos o retrospecto e observamos as pessoas, elas contarem como era a vida, realmente toda aquela situação, a sua riqueza ou a sua prosperidade, muitas vezes não é nem rico, mas é próspero financeiramente, foi debaixo de muita luta, debaixo de muito sacrifício, debaixo de muito acordar cedo, debaixo de muito aperto de barriga, debaixo de muito sapato furado, de muita calça repetida, debaixo de muita labuta e de suor. Foi assim que muitos se educaram financeiramente. É o que eu falo do cidadão da roça, né? Às vezes financeiramente próspero, mas é debaixo de muita luta, debaixo de muita guerra, é debaixo de muito acordar cedo, de cultivar a terra. E ali naquele ano que ele produziu, que ele ganhou um trocadinho, que muitas vezes ele trocou o carrinho dele, foi debaixo de muita luta. São os verdadeiros guerreiros. E aí depois que ele analisa toda a sua situação, o sacrifício que ele fez, ele guarda. E aí no próximo ano que vem a seca, olhe, aquilo que ele guardou vai ajudar ele a passar aquele ano de muita seca. Certo, gente? Então será que dinheiro foi feito para gastar? Se você acha que o dinheiro foi feito para gastar, parabéns. Mas parabéns. Você nunca conseguirá ter uma educação financeira. Um bom dia, gente, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima com novos vídeos. Se você gostou, compartilhe, deixe seus likes, deixe seus comentários e até a próxima.